Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Você que tem a Bíblia, abra ela aí, por favor. Segundo livro de Reis. Segunda Reis. Capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8. Amém. Todos encontraram? Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração para buscar, meu Deus, em Ti, ó Pai, buscar a Tua direção para que a Tua palavra, ela seja, meu Deus, gravada no nosso coração, gravada na tábua do nosso coração, meu Deus, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Queremos escondê-la no nosso coração, Senhor. Então, fale conosco, meu Deus. Fale conosco nessa noite, através do Teu Espírito, meu Pai. Da Tua palavra, que é santa, pura e verdadeira. Que não venhamos sair daqui hoje, meu Deus, sem entender o Teu propósito, o Teu querer. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Então, fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Quem encontrou? Todos encontraram? Capítulo 8 de 2 Reis, versículo de número 1, diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como vivificada um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse a Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhes restituir tudo quanto era seu, e todas as suas rendas, as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Pode sentar, por favor. Nós lemos aqui e vimos um milagre de Deus na vida de uma mulher. Amém, povo de Deus? Esse milagre começa na vida da mulher quando ela observa no capítulo 4, 2 Reis, quando Eliseu, ele passava sempre por Sunem. Esta mulher sunamita, ela observava o homem de Deus passar, e ela chama o seu marido e diz assim: olha, esse homem é um santo homem de Deus. Eu vejo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui. A gente bota uma mesinha, uma cadeira, né? um móvelzinho para ele aqui. E toda vez que ele vier aqui, ele se retira para o quartinho dele. A mulher sentiu no coração o desejo de abençoar o homem de quem? De Deus. Quem está compreendendo? Ali começa a nascer o milagre na vida daquela mulher. E esse homem, ele tinha um obreiro chamado Geazi ou Geazi. Esse homem pede para que ele chame essa mulher e pergunta o que ela precisava. Ele disse: olha, o que você está precisando? Ela falou: olha, eu não estou precisando de nada, pelo que ela fala ali. Porque ele ia chegar ao rei
ia reivindicar algo para aquela mulher, porque aquela mulher tinha abençoado ele. Amém? Ela disse: olha, eu já moro aqui na terra e tudo, mas aquele homem de Deus, aquele profeta de Deus, viu que ela necessitava de um milagre na sua vida. Ela tinha um marido e ela não tinha um filho. Ela não tinha um filho. Então o profeta disse para ela: ó, a certo tempo você vai abraçar um filho. E ela disse: olha, não minta para mim, homem de Deus. Por quê? Porque ela achou que era difícil, que era impossível o milagre de Deus acontecer na vida dela. Mas ela estava falando com um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que andava segundo a direção de Deus. Ele não falava nada que não vinha do céu. Amém, povo de Deus? E no certo tempo aquela mulher abraça o filho nasce. E diz a palavra de Deus que um certo tempo ele vai para o trabalho com o pai e ele sente uma forte dor de cabeça e ele morre ali. Ele morre. Essa mulher pega o seu filho, leva até o profeta. Amém? Aliás, ela pega o filho, leva até o quartinho, coloca na cama do profeta, melhor dizendo, e vai atrás do homem de Deus. E ela chega e fala: olha, eu pedi alguma coisa? Eu pedi um filho, eu pedi alguma coisa? Porque o filho estava o quê? Estava morto. E tudo que acontecia, ela falava: olha, vai bem, marido, olha, vai bem, vai bem, vai bem com seu filho, vai bem. Era a fé daquela mulher. Amém, igreja? Só que o filho estava o quê? Estava morto. E diz a palavra de Deus que o homem de Deus, ele dá o seu bordão para o obreiro, para que ele fosse lá e tocasse no rosto dele, para que o menino se levantasse, para que ele voltasse à vida, para que o fôlego voltasse. Mas não aconteceu. Mas mesmo assim aquela mulher não desistiu, e o profeta também não desistiu. Ele vai, diz a palavra de Deus, que ele vai ao quartinho, o homem de Deus vai lá, põe as mãos sobre a mão daquela criança, a boca sobre aquela boca da criança, os olhos sobre os olhos, e a palavra de Deus diz que aquele menino voltou à vida. Amém? Ele ressuscita, ele volta à vida. Amém, povo de Deus? Só que chega um certo tempo que começa uma fome por aquela região, por aquela terra. E essa mulher, ela tinha observado o milagre de Deus acontecer na vida dela. Mas agora vem a perseguição, vem a fome. E o que ele diz para ela, foi o versículo número 1 que nós lemos. Ele disse para ela assim, para aquela mulher: Eliseu, levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, a qual também virá a terra por quantos anos? Por 7 anos. Quem sabe você já viu um milagre na sua vida acontecer, um milagre extraordinário, mas talvez veio algo acontecer para que você também manifeste mais uma vez a sua fé. Nessa casa, nesta família, tinha acontecido um grande milagre. Porém a fome estava chegando ali, e o homem de Deus, diz a Bíblia, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. E esse homem teve uma revelação de Deus, e ele disse para aquela mulher: se levanta. A primeira coisa que ela tinha que fazer era ouvir a voz de quem? De Deus. Sim ou não? Se levanta, você e sua família, e vai peregrinar na terra onde você puder peregrinar. Essa mulher, ela ouve a voz de quem? De Deus. Então o milagre, ele acontece ali a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus, ela se levanta e ela vai. Amém, igreja? Amém? Diz a Bíblia que ela vai. No versículo 2 diz assim: levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de quem? De Deus. Então, como que Deus não vai abençoar?
como que Deus não vai prover, não vai abençoar a vida de uma pessoa que ouve a voz dele, que obedece à voz dele? O nosso problema, às vezes, perdoa-me a minha sinceridade, mas o nosso problema, às vezes, é a dificuldade de ouvir a Deus. Sim ou não? É difícil, às vezes, ouvir a voz de Deus. Essa mulher teria que sair do conforto da sua casa. Ela tinha que sair de onde ela estava para peregrinar numa terra, e que, se a gente observar, era uma terra onde ali habitavam também os filisteus, os inimigos do povo de Deus. Mas ela ia passar a luta, mas foi Deus quem falou. E às vezes Deus fala com a gente alguma coisa e a gente fica temando. A gente não quer fazer aquilo que Deus pede para fazer. É onde a gente sofre às vezes. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se o homem de Deus falou, o homem usado por Deus, falou para ela, diz a palavra que ela se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque aquele homem não estava falando algo dele, ele estava falando algo que vinha de Deus, do trono de Deus, para aquela vida. Então o milagre, ele vai continuar acontecendo na vida dessa mulher de Deus. Porque ela ouve a voz de Deus, ela se levanta para obedecer a Deus. Independente do que acontecer, essa mulher pega a sua família e sai. Amém? E diz a palavra de Deus no versículo 3, diz assim: e sucedeu que ao cabo de quanto tempo, igreja? Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Na mente dela, ela tinha perdido o quê? Tudo. Mas ela obedeceu a Deus. Ela ouviu a voz de Deus, mas quando ela volta, ela vai clamar pelas terras dela, pelo que lhe pertencia. Sim ou não? Mas o tempo que o homem de Deus falou para ela, ele falou para ela era quanto tempo? Quanto tempo que ela teria que peregrinar? 7 anos. Essa mulher, ela foi obediente à palavra de Deus, do homem de Deus. E às vezes nós temos dificuldade nisso aí também. A gente quer agora. Deus, ele fala, e a gente fala assim, não, mas aí está muito tempo, aí vai demorar demais. A gente quer do nosso jeito. E a nossa vontade, pastor André, a nossa vontade, ela não é boa. A de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A nossa vontade é uma vontade do homem, da carne. Sempre, às vezes, a nossa vontade, ela não é boa. Sim ou não? A gente observa isso. Que às vezes a gente toma atitudes, decisões, sem consultar o Senhor, e nós quebramos a cara. E depois a gente fala o quê? Foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Então a gente precisa assumir as nossas culpas, assumir os nossos erros, as nossas decisões erradas, e não culpar ninguém. A pessoa, ela está entrando num relacionamento, e ela sabe que aquilo ali não é de Deus, mas ela fala assim, mas o de Deus vai demorar. Ela entra num relacionamento, sim ou não? Fala assim, não, vai ser agora, do meu jeito é assim. Aí não dá certo, não é o tempo do Senhor, e depois a pessoa põe a culpa até em Deus. Fala, mas será que Deus não viu o que aconteceu, isso não me falou? Falou, mas a pessoa está com os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus. A pessoa não é sensível à voz de Deus. Então nós temos que fazer o que, igreja? Ouvir a voz de Deus, ainda que vai doer, ainda que não seja agradável para nós. Para essa mulher não foi fácil, ela sair com a família dela, deixar a sua terra, e depois ela volta, nos 7 anos ela volta, em obediência à palavra do homem de Deus, e ela volta, ela vai reivindicar aquilo que é dela, no tempo certo, na hora certa, para que a gente veja a provisão de Deus, para que a gente veja os milagres de Deus na nossa vida. Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos obedecer a Ele.
E nem sempre é fácil. Não é fácil. A carne, ela fala mais alto tem hora. E a gente às vezes não consegue obedecer. É por isso que dá errado. Por isso que dá ruim. E a pessoa às vezes põe a culpa em todo mundo, menos nas decisões erradas dela. Quem está compreendendo? Amém? Diz mais a palavra de Deus no versículo 4. Diz assim: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem o quê? Tem feito. Sabe o que o rei queria? O testemunho. O rei queria ouvir um testemunho, porque se falava que o homem era de Deus, que o homem tinha uma vida com Deus, que aonde ele passava os milagres aconteciam. E o rei chamou o garoto, chamou o Geazi e disse assim: olha, me conta o que Eliseu tem feito, como Deus tem usado esse homem. E diz a Bíblia que ele começa a contar as grandes coisas que Eliseu tinha feito. Ele começa a contar como que Eliseu tinha ressuscitado ali o filho daquela mulher. E naquela hora a mulher chega reivindicando aquilo que era dela. Ele fala: olha aí a mulher aí, ó. Essa mulher aí. Essa mulher chegou clamando o rei. E o moço diz assim: olha, é essa mulher aqui. Olha o testemunho, que forte. Olha que forte. Ela fala: é essa mulher aqui, que o filho dela estava morto, Eliseu ressuscitou. Amém? Mas essa mulher, ela esperou o tempo certo. O Salmo 40, lá no Salmo 40, diz assim: esperei confiadamente em quem? No Senhor. Essa mulher esperou em quem, igreja? O Senhor. Como que vai dar errado, meu irmão? Como que Deus não vai trazer provisão para aquilo que precisa na sua vida, na minha vida? Olha quantas pessoas têm enfiado os pés pelas mãos, sem esperar no tempo de Deus, sem esperar o tempo do Senhor, sem esperar Deus agir. É ou não é verdade? A pessoa ser ignorante, ser insensível à voz do Senhor. Essa mulher não esperou os 7 anos, esperou o tempo certo, e ela vai clamar ao rei, e quando ela chega ali, chegou na hora certa, no momento certo, tudo certo. O rapaz estava testemunhando o que Eliseu fez, e ela chega, e o que acontece? Diz assim, versículo de número 5, e sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas, desde o dia em que deixou a terra até agora. Se aquela mulher fica ali, no lugar, ela ia conseguir alguma coisa, igreja? Não. Ela ia conseguir passar fome, sim ou não? Mas ela sai. Deus proveu na vida daquela mulher. E quando ela retorna, ela foi restituída, diz a Bíblia aqui, faz restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras até o dia em que deixou a terra até agora. Pastor Ricardo, sabe o que aconteceu ali? Ela recebeu juros de quando ela deixou a terra e começou, Vanessa. Ela voltou, ela recebeu juros. Desde o dia que ela saiu dali até o dia que ela o quê? Que ela retornou. Ela foi abençoada. Olha que bênção. Mas é bom a gente olhar na Bíblia e falar assim: nossa, que história maravilhosa. Mas é bom a gente viver isso na nossa vida. Amém? Na nossa vida. A nossa vida tem que ser isso aqui, ó. Não pode olhar para a Bíblia como um livro que é do passado. Ele tem que se fazer presente na nossa vida. Os milagres têm que se acontecer na nossa vida. Porque Hebreus capítulo 13 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não mudou, é o mesmo Deus de Eliseu. A Bíblia fala para nós, o Tiago, o apóstolo Tiago escrevendo ali, ele diz assim, que o Elias,
o Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e ficou sem chuva por quanto tempo? 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e o quê? Choveu. Imagina se um homem pode fazer isso. Pode. A Bíblia diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões que Elias, e Elias é sujeito às mesmas paixões que nós. Mas aquele homem usava a fé dele. E às vezes a nossa fé fica estagnada. A gente não consegue mais ver o milagre, mas por quê? É a igreja? Não. É o pastor? Não. Não. É o lugar que você senta que vai fazer o milagre? Não. É eu te dar algo para você levar para... Não. É você manifestar sua fé no Deus vivo, obedecer a Ele. Falar, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou aquele menino. É o mesmo Deus que fez com que aconteceu o milagre aqui na vida dessa mulher. Amém? Do azeite. Diga glória a Deus. É o mesmo Deus, meu irmão. O problema, às vezes, é a maneira da gente agir. Não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos a Deus, não esperamos o tempo dele, mas a gente quer milagres. A gente quer milagres. A gente quer ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Hoje foi falado isso pela manhã, sobre Abraão. Quem olha a vida daquele homem, fala, nossa, que fé que Abraão teve. Eu quero a fé de Abraão. Eu quero ter a fé de Abraão. Eu quero viver o que Abraão viveu. Ah, é? Você quer pegar e sair da sua terra sem saber aonde você vai? Ouvindo a voz de Deus, como aquele homem. Sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Ele sai pela fé, abandonou tudo e vai. E depois, o mais terrível, pegar o seu filho, seu único filho, a quem tu amas, e sacrificar ali no monte. É isso que é difícil. Mas aí a gente vê hoje as pessoas falando, não, eu quero aquilo que Abraão, eu vou reivindicar as bênçãos de Abraão. Então faça o que Abraão fez. Faça aquilo que Abraão fez. Aí você vai ver, eu vou ver o próprio Deus agir na minha vida. Amém, igreja? Então é isso que nós estamos precisando, queridos. Ouvir a voz de Deus, obedecer a Ele. Vai doer? Vai. Porque nem sempre vai ser mar de rosas, vai ter espinhos. Mas a gente às vezes pula, irmã, os capítulos, versículos que a gente não quer para a nossa vida. A gente só quer ver o que Deus fez, né? Olha que benção aqui, ó. Você vai, olha o que diz o finalzinho, ó. Todas as rendas da terra desde o dia em que deixou a terra até agora. A mulher ficou maravilhada, sim ou não? A gente só quer isso. Mas e quando diz assim, a mulher se levantou, pastor Ricardo, e foi. Segundo a palavra do homem de Deus, é fácil fazer isso. É fácil, às vezes, a gente deixar as nossas próprias vontades e fazer a vontade do Senhor, porque diz a Bíblia que pode caminhar 2 se não tiver comum acordo. Não, a gente não pode andar com as nossas vontades e a vontade de Deus ao mesmo tempo. A de Deus tem que prevalecer em nós. A vontade de Deus tem que reinar sobre nós. Como a nossa carne ela é enfraquecida. Quando as vontades da carne ela enfraquece, o Espírito de Deus domina o nosso ser. Quem está compreendendo? Amém? E nós estamos vivendo essa semana de provisão. Hoje é o 2º ou 3º, pastor? 2º domingo dessa campanha de provisão. É só você se desafiar, se autodesafiar. Você falar assim, olha, a partir de hoje, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero esperar em Deus. Eu quero fazer a vontade dEle. Olha, eu tenho certeza que Deus vai prover na sua vida. Sabe por quê? Porque o Mateus diz ali, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, diz a palavra de Deus, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua o quê? Justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O que são as demais coisas? O que você precisa vestir, comer? Sim ou não? Seu casamento, tudo que são as demais coisas. Primeira coisa é o reino de Deus e a sua justiça. Aí Deus vai agir.
Em nome de quem? Em nome de Jesus. Na sua e na minha vida. Quando deixarmos o Espírito de Deus dominar a nossa vida. Quando deixar a vontade de Deus reinar sobre nós. Aí a gente vai ver a provisão de Deus. Seja lá qual for a sua dificuldade. Seja lá o que está faltando na sua vida. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. A partir do momento que você tiver uma comunhão com Ele. A partir do momento que você tiver uma vida com Ele. Amém, igreja? Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.